Bem-vindo ao canal RG Tutoriais. Meu nome é Rogério Godoy e eu vou continuar a atualizar o Game Controller. Dessa vez eu vou criar uma parede escalável. Então o personagem vai pular, ele já pula, já sobe na parede, sobe escada. Agora ele vai segurar numa parede. Ele pode subir pela planta ou ele pode subir por uma parede de tijolinho quebrado, por exemplo, igual no God of War, que ele tinha aquelas um tipo de uma textura, né, especial. Então dá para você fazer uma textura especial que ele pode escalar. Tanto ele pode escalar como se fosse uma escada, como ele pode escalar numa textura mais larga. Por exemplo, eu posso aumentar essa textura e ele subir, por exemplo, numa parede. Então vai subir por uma parede de frente, né? Ele de costa também e de frente, né? Então nessa que eu vou fazer agora, nessa parede que eu vou fazer agora, é uma parede de perfil e ele vai subir pela parede e vai se segurar no num tipo de um LED e vai subir, né? O LED, na verdade, é uma extensão da parede, um degrauzinho que fica na parede. Agora eu não sei o nome de como se chama isso, né? Mas seria mais ou menos uma pontinha, uma elevaçãozinha, né? Que sai da parede, né? Então ele vai poder segurar nessa elevação. Então eu vou usar um recurso que tem aqui no Azeprite, que é esse aqui, ó, o de simetria. Eu clico nesse botão simetria, ele vai criar uma linha aqui, né, horizontal. Eu posso trabalhar só nessa parte de cima aqui, tá vendo? Ele repete embaixo. Então eu vou criar um tipo que seria um tijolinho assim, né? Então eu posso até, eu vou melhorando, ó. Tá, por exemplo, eu posso fazer aqui o tijolinho. Então, mais ou menos assim, um tijolinho assim, desse jeito. Não precisa ser. Eu comecei aqui no meio, mas pode ser lá no cantinho, né? Eu vou. Um tomzinho mais escuro aqui, mais claro, né? E esse tom vai ficar igual, tanto em cima como embaixo, né? E aqui um tomzinho mais claro. É só vir aqui embaixo e, e criar esse tom mais claro. Então, tudo que eu mexer aqui, ó, ele vai repetir embaixo, ó, não precisa ficar mexendo embaixo. É só preencher aqui em cima. Então, depois de feito isso aqui, eu coloco mais um detalhe aqui para fazer essa entradinha. Aqui na entradinha eu posso de repente também colocar e eu puxo ela um pouquinho para cá, essa textura aqui, e posso pintar já ela. Eu vou pintar com essa cor aqui, tá com a cor mais clara. Opa. Então essa nossa paredinha, né? Dá para fazer a parte de cima dela, né? E também você pode tipo usar esse mesmo esquema aqui do. Então eu vou fazer a parte de cima, vou fazer o pedestalzinho lá em cima, né? Então vou pegar essa cor mais escura aqui, vou chegar até aqui na pontinha e desce um pouquinho e vai para baixo. Você pode ir até a ponta aqui também.
e fazer um tipo de uma curvinha aqui, tá vendo? Uma curva aqui na ponta. Aí depois eu vou definir bem legal. Essa vai ser a parte de cima. E o que eu posso fazer é copiar esse mesmo, todo esse desenho que eu fiz aqui, ó. Então, copy, copy e paste. Aí eu ponho essa parte encostadinha aqui, tá vendo? Mesmo que falta aqui embaixo, depois a gente vai, eu vou, só pra gente fazer essa parte de cima, ela vai bater então com a de cima ali, ó, porque ela vai bater com a parte de cima, porque ela tem, esse desenho aqui, ó, é igual a esse daqui, entendeu? O que você pode fazer aqui no meio é fazer aqui também, ó, você pode fazer um pouquinho mais escuro. Peraí, deixa eu voltar pra cá. Aqui você faz um pouco mais escuro. Por exemplo, pega um tom, pega esse mesmo tom e aumenta aqui. Vou fazer uma sombra só para dar um efeito. E aqui em cima dela, aqui, nessa parte de cima aqui, você copia um pouquinho e coloca uma corzinha mais. Então quando ele chegar, exatamente quando ele. Tipo, vai ficar mais ou menos assim esse brilho aqui, ó. Tá vendo? Assim, a parte de cima e aqui, essa vai ser o topo e essa parte do meio, né? Aí depois eu vou colocar alguns detalhes, para não ficar muito longo esse vídeo. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou exportar, Sprite Sheet, e vai ficar mais ou menos assim, né? A paredinha já tá pronta e depois a gente vai fazer, acertar tudo isso, né? E salva, né, pra gente, e volta lá no editor. Aqui nós vamos criar uma nova grid aqui, tilemap, é retangular e vai ser LED layer. LED layer. Aí eu venho aqui, adiciono tile render map, eu vou adicionar um tile map collider, um composite collider estático, né? Tem que colocar estático e aqui used by composite, porque a gente vai usar o layer completo, né? Não vai precisar fazer trigger, nada, porque não há escada. Aí eu vou criar dentro do player, né? Eu vou duplicar aqui, ó, o ladder check e vou chamar ele de LED layer. Ladder check. Ladder check. Esse é o nome, tá? E esse LED check, eu vou colocar ele exatamente. Ó, imagina que a mão dele fosse fazer uma curvinha e ele vem até aqui, tá? Não é onde ele vai estar segurando, por exemplo. Ele pode segurar aqui, por exemplo, nessa. Exatamente, vai ser o LED aqui, ó. Pode ser até maior, pode ser até mais pro alto aqui, ó. Ele vai segurar aqui com a palminha da mão aqui e vai segurar na parede. E vai encostar, pode até encostar na cabeça assim, ó, porque ele vai ficar bem junto, rente da parede. Então, aí já fizemos o LED check, aí eu vou atualizar o script player controller. Então vou fazer vou adicionar aqui serialize field para LED layer. Depois eu vou ensinar para você como deixar esse
esse script mais limpo, tá? Eu vou ensinar umas dicas aí para você fazer, deixar bem mais limpo. Ctrl V. E aqui também vai ser LED check. A gente fez LED layer. Os climb tá aqui, a gente vai usar ele. Aqui embaixo nós vamos criar outro igual a esse aqui, tá? O Private Bull Ladder. A gente pode copiar, copia e cola aqui embaixo. Aqui a gente vai mudar para isLED. isLED, que ele vai, quando ele encontrar um LED, ele vai fazer isso aqui embaixo. Então aqui embaixo eu vou usar LED checking, LED layer. Layer. Opa, faltou o L aqui. Então já está praticamente quase pronto. Aí a gente quer que eu vou trabalhar nessa função aqui. Então como eu já tenho o slider e o vertical aqui, eu preciso colocar o LED também. Se eu colocar, por exemplo, sled e slider, vai ficar ruim aqui, não vai dar, não tem como você colocar, porque ficaria assim, ele não é um é ou. Então, para mim usar o ou, eu uso assim, ó. Então, por exemplo, LED, aí você põe parênteses, né? Então eu não posso colocar esse E aqui, que ele vai fazer, vai ficar igual, então eu tenho que fazer assim, se for a parede ou a escada, então ele vai e tiver a ação de subir, então eu tenho que colocar um ou aqui. O ou é isso aqui, esse operador aqui. Você vai usar esse operador que é um igual, assim, parece um igual, né? Mas na verdade é duas retinhas que fica do lado do shift. Tá? Aí então você colocou sled slider, então aí depois aqui você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui você pode colocar o EE, porque não tem problema. Então você põe sled. É só pra gente saber que ele tá subindo, né? Ele tá aqui, no caso, a gente quer saber se ele tá subindo, né? E ele tá na escada ou na parede. Então, se estiver na escada ou na parede, a gravidade vai ser zero. E também, aqui no else if, ele vai estar na escada ou no, na parede, entendeu? Então, praticamente já está feito aqui. O bonequinho vai subir na parede tranquilo. Então, é só salvar aqui. Só salvar e ir para o editor. Então, depois que compilou, a gente vem aqui no LED Layer, né? Ver se está tudo certinho, se está tudo estático e tal. Grid, tá tudo certo. O LED tá certo. Aí eu venho no Player. E aqui a gente está precisando agora do LED Layer. Então, nós vamos lá no Layer, no criador de Layer aqui. E vamos criar um LED Layer. LED Layer. Então criamos o LED Layer, aí volta para o player de novo, e aqui no onde está Nothing a gente coloca LED Layer. Depois que criou o LED Layer, aí você vem aqui e coloca LED Layer. Aí aqui no player novamente, a gente vai pegar o LED Check que a gente criou e colocar aqui. Eu vou importar aquele que eu fiz, né? Que é esse aqui. Import. Tá aqui, né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? 32 pixels múltiplo e ponte no filtro apply. Depois a gente vai configurar, a gente vai fazer, vai melhorar tudo isso. Aí aqui no Sprite Editor, né? Eu venho e o Slide Automatic
Grid by Cell 32 pixels por 32 pixels e Slice Apply. Então eu venho aqui, jogo ela aqui e dentro do Asset, né? Então aí eu vou colocar, vou criar um LED wall. Deixa esse LED wall mesmo. Depois aí eu venho e pego a outra que esse é o topo, tá? Esse é o topo do telhado e joga aqui, ó, também, e vai ser LED top, só isso. Uma referência. Aí depois que a gente fez isso, a gente vem aqui no All Layer e vamos apagar essa parede aqui, ó. Vamos apagar essa parede aqui, vem aqui na borrachinha e apaga tudo isso aqui. E aí eu venho e coloco no LED Layer, né? E venho aqui e coloco isso aqui até lá em cima, e na parte de cima eu coloco esse topinho. Então, no começo a gente é só um teste mesmo, a gente não vai precisar tanta coisa para a gente ver, só para ver se está funcionando. Depois a gente acerta os detalhes, né? Mas também tem um errinho aqui, depois a gente arruma isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se está funcionando, né? Então, só tá faltando LED layer, só tá faltando LED layer aqui, né? LED layer aí, e a gente vamos tentar ver se já está funcionando. Então toda vez que ele encostar aqui, ó, ele vai poder subir pela parede. Ó, ele vai poder subir pela parede e descer, tá vendo? Ele sobe, desce. E ali em cima ele pode pular, entendeu? Aí depois a gente vai fazer alguma coisa para ele, tipo, ele vem e pula aqui, entendeu? Uma animaçãozinha. Aí se ele quiser cair, pode cair. Aí depois a gente vai fazer outras funções para essa parede. Mas já está funcionando. Ó, ele pode pular e escorregar nela. Se ele fazer um slide, ele pode pular. Ele pode subir também, até correndo, sei lá. Então, tudo isso aqui depois a gente vai controlar, né? Porque não pode apertar o jump, né? O jump tá dando nota. Quando você aperta o jump, ele dá coisa. Então eu vou desabilitar o jump na hora que ele estiver na parede, entendeu? Aí quando ele tá conectando com a parede, assim, aí depois ele só vai subir. Ele pode, tá vendo? Quando ele chega até aqui em cima, ele pode dar um pulinho e vir. Então, praticamente já tá pronto. Se você gostou dos meus vídeos, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar meus vídeos para outras pessoas e posso continuar fazendo mais tutoriais iguais a esse. Até mais.